bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, e assim. Quem quiser acompanhar aí, viu? Passando a música bonita agora. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, Da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, e assim. Obrigado, meu amigo Chico César, foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa para você. Obrigado. Facebook. Muito agradecido, meu mestre. Então é isso. Estamos de volta com o programa Momento Sindical. Um bom dia especial a toda Caririaçu, um bom dia a todos os servidores públicos de Caririaçu. Um bom dia e um abraço para todos os servidores filiados ao Siniscar. São esses servidores que dão voz à luta. São esses servidores que contribuem para que a gente possa estar aqui nessa luta constantemente. Nas lutas diárias do sindicato, aos sábados, como nesse sábado 6 de novembro, e é uma satisfação estar aqui repassando alguns informes das nossas lutas, alguns informes que são necessários também para toda a população. Então, as falas que nós trazemos aqui é algo de grande relevância para não somente para os servidores filiados, mas todos os outros servidores que sejam filiados, que não sejam filiados, mas que sejam efetivos, para os servidores contratados. Então a gente traz informações aqui necessárias para todo esse cotidiano. Então, dia 6 de novembro, o ano está aí chegando ao término,
6 de dezembro, na verdade, né? Eu estou querendo voltar o tempo aqui. Nós estamos hoje, 6 de dezembro. Estamos chegando aí na reta final desse ano 2025. Tivemos muitas lutas, né? Na luta sindical nós tivemos muitas conquistas. A gente fica muito feliz quando a gente trabalha diretamente com os servidores, né? Como a semana passada, por exemplo, uma servidora recebeu um valor bem considerável. A gente não divulga aqui nomes nem valores, né? Muitas vezes a gente geralmente entra em contato direto com as pessoas, em especial quando é para receber valores, ou em outros momentos nós nos dirigimos através das redes sociais quando não temos o contato de determinados servidores. Mas a gente geralmente entra em contato direto com as pessoas. A gente solicita que as pessoas venham na sede do Sindiscar, ou poderá também, algumas informações são possíveis que sejam repassadas via WhatsApp ou via e-mail, né? E aí já nessa minha fala eu quero ir adiantando novamente, né, que a gente teve aí alguns dias atrás, né, servidora filiada ao sindicato, uma pessoa de grande importância, uma pessoa, como é que se diz, tem muito conhecimento, né, muita bagagem, mas infelizmente, né, os profissionais do golpe conseguiram dar esse golpe nessa pessoa. Servidora aqui de Caririaçu, bastante conhecida, tá certo? Então que a gente continue tendo esse cuidado. Então essa pessoa perdeu aí cerca de 4 mil reais, né, em Pix. Participou de alguns eventos lá, eles chamavam de audiência com juiz, não sei o quê, e prometendo, eles prometem coisas maravilhosas. Que já tem processo, que já tem dinheiro na conta, se fizer isso, tá? Então a gente está sempre alertando que não entre nessa. Por quê? Geralmente, as tratativas de processos, a assessoria conversa comigo e eu faço essa ligação com o servidor, né? Então a gente convida os servidores do sindicato, ou tem coisas que é possível a gente tratar só via telefone, né? Por exemplo, tem um alvará. Então o alvará a gente envia para a pessoa, só o alvará, sabe? Ou outras questões. Mas nunca é solicitado, né? Como não é solicitado valores para você receber dinheiro, então isso não acontece. E aí esses golpistas que entraram em contato com a servidora tinha lá a foto da assessoria, do advogado do sindicato, né? Dr. Jailson. Então conseguiu aí dar esse golpe nessa pessoa, assim. Fizeram um empréstimo de 6 mil reais, mas que eu acredito que não deu certo lá, porque bloquearam, né? Ela fez um BO e conversou com o pessoal e bloquearam as contas. A semana passada, novamente, né, esses golpistas, possivelmente os mesmos de antes, só mudaram o número do CPF. Com a cara do Dr. Jailson, entraram em contato um dos dias da semana passada e no outro dia, mais uma vez, com a mesma pessoa, né? Entraram, buscaram algumas informações, conversando com ela, já era com a imagem do outro advogado, que faz parte do escritório, Dr. Luan Fernandes, né, que faz parte da assessoria do sindicato. Então, assim, é preciso estar em alerta, porque aí tem, né, bastante pessoas querendo se utilizar, né, dessas informações, porque hoje muitas informações eles conseguem através do Jus Brasil. Tem algumas pessoas que pagam alguma coisa e eles têm bastante acesso a todos os processos que tem, tá certo? Então esses golpistas, eles também têm esse acesso. E aí eles são profissionais, enquanto muitos trabalham, se esforçam para ganhar seu dinheirinho suado, tem alguns aí se esforçando para dar golpe, tá certo, pessoal? Então, até a gente divulgou um vídeo da nossa assessoria dizendo desse cuidado que é preciso ter, não só aqui, né, por exemplo, na Barbalha, onde ele é assessor também, houve aí essas tentativas de golpe, tá certo? Então a gente tem esses cuidados. E aí ouvimos essa música bonita, Deus Me Proteja. Eu achei muito bonita. Deus me proteja. Mas só
uma frasinha que diz: vai só procurando e achar sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Música muito bonita do nosso amigo Chico César, tem outras composições gravadas maravilhosas, e a gente ouviu essa, muito bonita. E aí aqui a gente faz uma reflexão, a gente tem muito, né, para se pensar sobre essa letra, sobre essa música, né? Nós da luta sindical, que fala ó, Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade de pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine ele assim. Caminho se conhece andando, então, vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é encontrar perdido. E por aí vai. E aí a gente lembra-se daqueles que se apresentam em pele de cordeiro, né? Aqueles lobos. E aqui é muita coisa, né, que se compreende, né? Pode fazer uma reflexão com essa letra. Mas trazemos aqui de antemão, né, para a gente não se estender muito, e aí a gente já traz aqui algumas informações últimas que nós tivemos, esses últimos dias aí, a gente discutiu, né, a entidade sindical discutiu com a diretoria sobre aí algumas modificações que iam acontecer na lei que trata do Previcar, da Previdência, né, do RPPS. Houve mudança aí na lei 804, 804/2021, aquela lei que os nossos representantes, os nossos vereadores aprovaram achando bom maltratar os trabalhadores. Nós vimos que nesse dia em que eles estavam aprovando essa lei, teve vereador lá que riu, né, que desdenhou dos trabalhadores, enquanto lá estávamos na luta, estávamos protestando dentro dessa Câmara Municipal, que é a casa do povo, né, mas que é a casa de maltratar o povo. Né? A gente respeita se em algum momento algum documento importante foi aprovado ali, porque nós sabemos que sim, né? Nós sabemos que nós temos aí algumas leis que foram importantes, mas é ali onde se maltrata as pessoas. E eu vou já dizer aqui como é que você percebe que aqueles lobos vorazes maltratam, se passando ainda por cordeiro, que passa a mão em você, que abraça. E olhe que no próximo ano é ano deles estarem aí, sorrindo, né? Como diz mamãe, arreganhando os dentes para as pessoas. E infelizmente as pessoas se esquecem cedo, né? Os seres humanos se esquecem cedo. As pessoas são boas, né? As pessoas, e nós sabemos aí, tem pessoas, as pessoas, enquanto mais humildes, oferece um café, oferece ali uma galinha para essas pessoas que não merecem muito, porque estão ali maltratando pessoas. E aí a gente sabe disso. Tá certo? Então a lei 804, que foi modificada, também foi modificada a lei 561, né, do RPPS. A 804 já modificava a anterior, e essa que eles aprovaram agora já modifica essa 804. Tá certo? Aqui o nosso amigo Raimundo Santos, o Raimundo Leite. Um abração, meu caro. Tá dando um bom dia aqui, professor Orlando. Dando um abraço, agradeço aí, meu caro. E não esquecendo da nossa festa do dia 20. Exatamente, Raimundo. Exatamente. Você até me fez uma indagação aqui, eu preciso dar um retorno para você, viu? Eu não fiz isso ainda, Raimundo. Então, no dia 20 de dezembro, já tá bem próximo aí, o nosso amigo Raimundo Santos, ou Raimundo Leite, estará promovendo aí, junto com o pessoal da maçonaria, uma festa que eu acredito, é lá no Paraíso, exatamente. Dezembro, 20 de dezembro, Noite da Seresta, em Caririaçu, esperamos todos vocês, muito bem. Então
Então é isso, amor. Então eu estou publicando aqui, vou lhe responder lá, meu caro. Lourdinha Soares está mandando aqui um bom dia. Estou na escuta aqui no Sítio Catarina. Ô, Lourdinha, um abração para você. Então você, como muitos outros servidores, são as pessoas que deixam a gente feliz, né, nessas nossas lutas que não são fáceis. Um abraço aí para Mazé Soares, aqui acompanhando também minha irmã. Um abraço. Nina, um abraço para Mazé Soares. Um abraço para todos que acompanham a programação. Um abraço para papai, mamãe. Ontem eu não fui lá, não passei lá em mamãe ontem, eu acredito que fui não, mas daqui a pouco eu passo lá. É isso, estamos na luta. Thalitinha, também na escuta, acompanhando aqui. Um abraço para Thalita L, minha filha, Evanésia Soares, minha esposa, Lorena Gabriele, minha filha Luiz Eduardo, que eu acredito que esteja dormindo ainda. Um abraço aí, Luiz Eduardo, Pedro Gustavo. E é isso. Um abraço para a Nina, toda a sua família, Rosinha e sua família, sua sogra, Dona Joana. Um abraço aí, Dona Joana, tá sempre com o radinho ali. E boa recuperação aí para a senhora. A gente sabe que a luta não é fácil, problema de saúde, né, Dona Joana? Mas um abraço aí para a senhora e Deus vai dar força para continuar nessa luta, Dona Joana. Mariazinha, um abração também, minha irmã. Suênia, que mora lá em Juazeiro. Um abraço, Oliveira também, meu irmão. Então é isso. Um abraço para todos que acompanham a programação Momento Sindical, para a nossa diretoria. Quero mandar um abraço para todos da nossa diretoria, que esse ano, daqui a pouco a gente vai estar falando também um pouquinho dessa questão da eleição que vai acontecer agora, eleição do sindicato, tá certo? Isso aqui é especial para os servidores que são filiados ao sindicato. A gente está fechando aqui um ciclo, né? Mais um mandato aí de 3 anos, completa agora em 30 de janeiro. E isso é importante a gente estar falando também dessas questões, tá certo? Um abraço para todo o nosso diretor, em especial aquelas pessoas que a gente sabe que alguns se destacaram, né, por vários momentos, nas lutas que foram grandes. A gente tem, eu tenho esse respeito, né, por toda a diretoria. Cada pessoa agiu de forma diferente. A gente sabe que nesse grupo, que a gente, nessa nossa diretoria, nós temos pessoas que tem 100 horas, nós temos pessoas que têm 200 horas, nós temos pessoas que têm 300 horas, né? E além disso tem a sua vida, né? Tem outras questões. Então a gente sabe disso, né? Eu compreendo muito, né, que tinha pessoas que não tinham muito tempo para se dedicar, né, à luta, porque a luta não é fácil, né? A luta é pesada, a gente sabe disso. Não é fácil, mas é necessária. E eu estive, né, estou aqui até 30 de janeiro, à frente do Sindiscar, sem medo de ser feliz, né? Sem ter preguiça, né? Porque a administração, ela quer matar você no cansaço, ela quer lhe vencer pelo cansaço. E se for por essa questão, né, eu, enquanto na luta, não me canso, né? Agora a gente sabe que é muito ruim, tem momentos como, por exemplo, eu fiquei na administração esperando o procurador um dia inteiro, e ele ali estava e sumiu. Né? Ninguém sabe por onde, mas sumiu. Mas eu passei o dia. E assim, outras lutas grandes que nós tivemos, né? Algumas delas a gente nem coloca aqui, porque a gente sabe que outras pessoas irão sofrer. Então muitas, isso não é muito bom, mas tem algumas que a gente fica com a gente, né? Ou lá dentro da diretoria a gente repassava, tá certo? Então assim, mas a gente teve aí essa grande contribuição, cada um do seu jeito. Teve alguns que contribuíram mais, né? E isso a gente preza bastante, tá certo? A gente tem o maior respeito por cada um, porque cada pessoa, né, tem a sua forma de fazer o seu tempo, né? Como se distribui esse tempo. E eu tinha mais tempo porque eu tinha a licença, né? A licença classista, e aí eu estava realmente dedicado a gastar esse tempo dentro do sindicato, né? Até agora esse fechamento desse ciclo, desse mandato, tá certo? Mas é isso aí. Quero mandar um abraço aqui também, já aproveitar aqui, um abraço para seu Pedro Romão, que não perde um só programa, é uma satisfação. Seu Pedro Romão está sempre na escuta, Dona Graça, sua esposa, Dona Rita, que mora ali próximo também, na rua do Ferreira, um abraço. Nosso amigo Gesualdo, aqui no bairro Pernambuquinho, aqui por trás da Capela São Francisco. Nosso amigo Neguinho, Camisão. Então é isso, um abraço para todos vocês, e daqui a pouco a gente fala em mais alguns.
Pessoal, a gente colocou e a gente continua dizendo aos trabalhadores, aos servidores, né, enquanto a gente está na luta sindical, porque a gente aprendeu essa luta e não é fácil a gente deixar. Tá certo? Então, a gente sabe, como eu disse há pouco, não é fácil. Então, você lutar contra um governo, né? Estou dizendo aqui do executivo, qualquer um que passe aí. Estou falando de todos os governantes que passam ali pelo executivo, que geralmente ele adota a Câmara. Eu sei que os vereadores se maltratam com essas falas, mas quem não tiver rabo preso, que se levante e abra o bico e fale, né? Porque se alguém se maltratar com a minha fala é porque ele tem alguma coisa, é porque ele tem rabo preso, tá certo? Lógico que tem alguns aí que demonstraram outro dia que tem rabo preso, né? Que até veio maltratar, dizer, fala bobagem da minha pessoa, né? No caso de mim, da luta sindical, né? Mas aí as pessoas conhecem e infelizmente muitas vezes você é mal compreendido, né? Até por pessoas próximas. Por quê? Nós sabemos que o executivo e o legislativo é assim, né? Eu vou lhe adotar. Agora você fica aqui debaixo das minhas asas e eu que vou passar os comandos. É assim que funciona. E aí a gente fala aqui do papel da Câmara, que é muito importante. O papel é muito importante. Rosinha, bom dia, Rosinha. Rosinha, dona Maria Roberta está por aqui também. Um abraço, dona Maria Roberta. Lúcia Lima, um abraço. Nilza Cruz, um abraço, Nilza. Tá ela por aqui. Então é isso, pessoal. Então, assim, a gente precisa fazer essa luta. E aí eu continuo dizendo, o sindicato não é só uma diretoria que lá está. São 21 pessoas na diretoria, né? E tem um presidente, tem alguém ali que se apresenta mais, porque muitas vezes tem o tempo. A gente, como eu coloquei aqui, né? Quem tem as suas demandas, não é fácil fazer parte da luta, mas cada um de nós, servidor, filiado ao sindicato, cada um de nós, servidor, que seja filiado ou não, precisamos acompanhar essas desgraceiras que acontecem dentro da Câmara. Só para vocês saberem que esse projeto de lei que foi aprovado agora era o projeto de número 31/2025. Só para você ter uma ideia que não era coisa boa para o servidor, mas eles apresentaram, o executivo apresentou um texto que era bonito, que era um equilíbrio previdenciário, para equilibrar, e aí fizeram isso. Preste atenção. O ano passado, porque tem pessoas que fazem parte da diretoria do sindicato, diretoria do sindicato, que faz parte do conselho. Nós temos 3 pessoas, o professor Célio Mendonça, o professor José Alexandre Júnior e o professor Isaac. Fazem parte do conselho. Fizeram lá uma luta e aquele negócio todo. O ano passado era ano eleitoral. Era ano eleitoral. Os vereadores que naquela Câmara queriam permanecer. E todo mundo sabe o que é que eles fazem para permanecer ali. Nem precisa trabalhar. Eles maltratam, mas quando lá no tempo deles pedir o seu voto, aí eles ficam bem pianinho, bem caladinho, bem quietinho. Bom, o ano passado, eles discutiram isso que foi para a Câmara quarta-feira. E lembrando aqui, pessoal, a vida é de cada um, mas lá na Câmara Municipal, os vereadores acham isso bom. Eu sei que cada um tem seu tempo, tem seu trabalho, tem sua vida. Estou dizendo aqui dos servidores. Mas não tinha ninguém lá. Só estava eu e uma outra servidora. Só tinha 2 pessoas. Então, para a Câmara Municipal é muito bom. Discutiram lá no Conselho do Previcar essa questão, esse projeto de lei, que ia sair quando? Antes de outubro de 2024, que era ano eleitoral. Tem vereador que ele não vai estar, eu acredito que ele não está aqui acompanhando a live, mas ele vai escutar esse recorte. Tem vereador que faz parte do conselho, se você quiser saber quem é só perguntar quem é que faz, quais são os vereadores que fazem parte do conselho. Então os vereadores que faziam parte daquele conselho ano passado, era ano eleitoral,
Ele disse, não, pelo amor de Deus, não vamos nem falar nesse assunto. Deixa isso aí adormecido, deixa quieto. O ano passado era ano eleitoral. Sim, porque era ano eleitoral, mas não era bom para o servidor? Não é bom para o Previcar? Era bom. No texto que o Executivo mandou, que os vereadores obedeceram, o texto é bonitinho, dizendo que é para ter um equilíbrio no Previcar. Porque senão o bicho pega para lá e para cá. Tinha que fazer essa alteração na lei. Não foi para coisa boa. Porque se fosse, eles tinham aprovado o ano passado, que era ano eleitoral. Você entendeu? Então era ano eleitoral e nós dissemos aqui. Nós fizemos essa zoada aqui que nós fazemos. E quando foi agora, nós dissemos mais uma vez para os servidores, vai ter esse projeto de lei, vai ter mudança, vai ter alteração. Tá, pessoal? Então, só voltando aqui, repetindo, na verdade, a gente faz o que a gente quer. Muitas vezes a gente escuta aí pessoas dizendo determinadas coisas, mas tranquilo, para os vereadores foi muito bom. E aí, deixa eu dizer para vocês, para a gente fazer o fechamento dessa fala. E peço desculpa aqui se eu falei alguma coisa que não é bom. Aí lá, e eu conversei para lá e para cá, tentei conversar com esse pessoal. Não, mas é porque vai ser bom. Isso aqui é bom porque é bom. É bom porque é bom. É tão bom. Eu gostaria muito que você que não assistiu de casa a sessão de quarta-feira, pegue para verificar na hora que eles forem votar o projeto de lei 31/2025, que altera a lei 804 e a lei 561. Olhe, os vereadores, quase ninguém falou lá. E eu já digo logo assim, quase ninguém falou. Vocês vão verificar lá. Mas eles ficaram caladinhos. O presidente da Câmara perguntou, alguém quer fazer comentário, quer discutir o projeto? Ninguém quis discutir o projeto. Ninguém quis dizer que era bom. Percebeu? Como é maldade, como é ruim isso aqui? É ruim. É ruim, mas foi aprovado. E não tem ninguém lá. Não tinha ninguém lá. Tava eu e mais uma servidora. Aposentada. Só tinha um ativo e um aposentado. E aí é bom para eles. O que é que o pessoal lá do Previcar diz? Todos do Previcar diz. O povo não estão nem aí. Nós já dissemos isso aqui. O pessoal não está nem aí. Se a gente fizer reunião, o povo não está nem aí. Os servidores não estão nem aí. Sabe? Lá nos grupos, muitas vezes você escuta alguém discutindo. Porque não sei o quê, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas vai para a Câmara. Outro dia nós tivemos lá um projeto de lei, o vereador veio passar na minha cara. E cadê o povo? Não foi agora não. Sabe, pessoal? Então é isso, é essa questão. E para eles é muito bom. E vai aprovando, e vai aprovando. Não discutiram nada do projeto, porque não tinha o que dizer. Eles iam dizer, pessoal, esse projeto de lei era para a gente ter aprovado o ano passado, antes da eleição. Mas, senão a gente ia perder voto. Aí a gente achou melhor agora. Vocês já tinham votado em nós, e agora nós vamos ferrar todos vocês. Se eles fossem abrir a boca, era para dizer isso. Tá bom, pessoal? Então aí, projeto passou, beleza. Nem sequer discutiram nada. Nada. Mas é um prejuízo. É bom que você se intere, pelo menos verifique depois. Qualquer coisa, solicita do sindicato, a gente passa a lei, a que já tinha sido modificada, e essa agora, porque no mesmo dia já jogaram no Diário Oficial. Só mais um pontinho para provar que era para maltratar os trabalhadores, ficaram caladinhos. Uma outra lei que eles aprovaram, aumentando o salário dos conselheiros tutelares. Aumentando um pouquinho para o próximo ano. Aí todos os vereadores falaram. Cada um que dizia que queria ser o pai do menino lá. O pai daquela lei. Isso aí eu já pedi não sei quando. Eu já pedi para... Eu conversava com os conselheiros tutelares, eu sei que o trabalho deles é não sei o quê. Tá, pessoal, perceberam? Assista.
Tá lá, que não foi muito demorado, não. Essa lei foi a última. A última a ser aprovada. A última a ser aprovada. Passou essa lei que maltrata o trabalhador. Todos os vereadores calados. Não disseram nenhuma nem duas. Aí o projeto de lei que aumentava um pouquinho para o ano que vem, janeiro, todos os vereadores falaram. Perceba, tem momento que eles ficam mudos na hora de prejudicar o trabalhador. Agora, porque ia ter um percentualzinho para aquele pessoal que faz um trabalho importantíssimo, e aqui eu parabenizo todos os trabalhadores, são merecedores, era para ser mais, porque não é esse monte de coisa, vai passar de um salário, por exemplo, esse ano, se fosse esse ano, eles estavam recebendo aí 1.800, é pouco ainda, pelo trabalho que eles ficam, são muito expostos aí, eles só pegam bronca, tá? Pronto, pessoal, então é isso. E vem mais bronca. Esse projeto de lei, se você for verificar, não é bom, tá bom? Não vamos falar dessa questão, mas é importante que você se intere disso aí, busque fazer essa verificação e você vai perceber que não é coisa boa para os trabalhadores. Não é coisa boa. E aí é o que aquela música também demonstra, né? Lobo em pele de carneiro, de ovelha. Aquela fala bonita, aquele negócio todo, e lhe maltratando. Outra coisa, exatamente, e olha, era o ano passado que era para ter vindo, mas aí veio agora e ainda vem regime de urgência. Essa lei, regime de urgência. Tem que jogar logo lá para não ter discussão, para nenhum dos vereadores buscar estudar um pouquinho, observar, sabe? Para não ter discussão. Colocaram lá, mas aí são obedientes, obedeceram e aprovaram. Então a gente não pode deixar de dizer isso aqui. Aí eu ainda queria saber por que o nosso amigo, vereador presidente da Câmara, falou aí umas cargas d'água outro dia. Eu disse aqui que eu sei por quê. Até teve um áudio meu que colocaram aí nos grupos. O que eu coloco aqui não é segredo. Tá certo? Mas aí ele disse que não sei o quê, que BBB, aquela besteira. Nós precisamos estar na luta. Nós precisávamos muito de vereadores fazendo denúncia. Cadê? Nós precisávamos demais quando não passa ali um requerimento. Por que esses requerimentos, esses vereadores não vão lá onde deveria ir? Na prefeitura. Responde não, vai no Ministério Público. Vai no Ministério Público. É assim que a entidade sindical faz. Solicita, se a resposta não tem, então a gente vai para a Justiça ou Ministério Público. Não é fácil, porque às vezes você tem muita massada, mas as coisas vão acontecendo, pouco a pouco vai acontecendo. Vamos ouvir aqui uma música bonita, Trabalhador Brasileiro. Vamos escutar aí, depois a gente volta aqui e bater mais um papo. Primeira vitória, por favor.
trabalhador brasileiro, frentista, polícia, bombeiro, trabalhador brasileiro. Tem aí por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro, trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro, trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro, trabalhador brasileiro, trabalhador. Está na luta, do corre do dia a dia. Marmita fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, frentista, polícia, bombeiro, trabalhador brasileiro. Tem aí por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro, trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço.
Sambinha bom. Para animar o trabalhador brasileiro que sofre. Pessoal, aproveitar aqui, né, falar do nosso trabalhador brasileiro, e aí parabenizar todos os trabalhadores, né, por sua luta, fechando aí mais um ano com desvalorização. A gente não pode dizer diferente. A gente vai estar tratando daqui a pouco o pessoal da educação. E isso é maltrato. Quando você não valoriza, você maltrata. Tá certo? Essas questões que nós já citamos, continua, contratações ilegais, o Ministério Público já sabe, a Justiça já sabe, mas você sabe como é a Justiça brasileira. A gente acredita, mas não é fácil. Não é fácil, mas eu acredito que vai dar certo. Tá, pessoal? E o que a gente está dizendo? É que quem está gerindo o município, ou quem acredita que está, o executivo, o legislativo, também, os poderes, eles querem fazer do jeito deles. Se tá bom para um determinado grupo, os outros que se explodam. É assim que funciona. E o que é que vai acontecer? Pessoas hoje recebendo um salário bem diferente do salário mínimo, que eles não recebem nem o mínimo. Tem servidor recebendo salário que não é o piso, diferente de quem recebe o piso. Isso vai gerar problema para o município. Mas o município não está no RG, no CPF de quem passa por lá. Tem um CNPJ. Então o problema vem depois para lá. E aí o que é que eu quero dizer? É que nós temos um processo, foi o Ministério Público, alguém fez uma denúncia lá nos anos 99, que já tinha gente naquele tempo fazendo coisas ilegais dentro do Executivo, e aí entrou um processo que ele caiu agora em outro tempo. Procuraram o sindicato, entrar em contato comigo, ligaram para mim, pedindo um e-mail para mandar algumas demandas, que eu já falei disso aqui. Só dando uma pincelada aqui para dizer algo mais. E aí veio um processo com 238 nomes. Outras pessoas que não estavam no processo dizem, por que eu não estou? Tá, pessoal? Aí esse processo é por quê? Porque o Executivo fez algo ilegal, que isso gerou uma denúncia, que gerou uma ação, que gerou benefício para os trabalhadores que estavam sendo maltratados. Eles estavam sendo maltratados. Então, você não pagar o salário digno é maltratar. É desvalorização, é maltratar. É maltrato. Então, isso gerou um problema para o município. Nós temos um processo aí que hoje ele já gire em torno de mais de 20 milhões e vai sair dos cofres públicos. Que chova, que faça sol. Isso poderá gerar um outro problema? Pode, mas vai sair, gerou-se. Poderia não estar o problema se lá no passado tivesse feito a coisa certa. Se hoje tivesse feito a coisa certa, então não ia gerar isso no futuro, porque é certeza gerar. Daqui a pouco vai ter alguém aqui que vai estar no sindicato fazendo essa luta dizendo isso. Dizendo que o município errou lá nos anos tais. Nós estamos dizendo aqui todo sábado que vai gerar um problema, porque eles não estão preocupados, não é deles o dinheiro, sabe? Alguém ali estivesse mantendo na sombra água fresquinha, o resto é o resto, sabe? Veja aí que você vê o pessoal da saúde, na saúde, faz rifa, faz não sei o quê, pede a um, pede a outro, vai para outros municípios até, tá? Então, as pessoas que não estão nesse processo, 238 pessoas, as pessoas não estão nesse processo, estou dizendo, já disse, mas vou reiterar, quem não está no processo, vai lá no sindicato, só basta você levar RG, CPF, comprovante de residência e o CNIS atualizado. Somente 4 documentos. RG, CPF, comprovante de residência e o CNIS. Você leva lá no sindicato e vai ser feito alguns documentos e o sindicato entra com uma ação na justiça. Tá certo? Para você sobre essas questões. Se você é filiado, você vai lá no sindicato. Se você não é filiado, você vai para um outro local. Ou, se quiser, vai para o sindicato. Você poderá se filiar e o sindicato entra
com essa ação. Isso muitas pessoas já fizeram. E o que é que eu estou dizendo aqui? Porque várias pessoas que já levaram o nome, já se entrou com a ação, né? Esses dias nós tivemos aí, tem uma pessoa que trabalhou aí antigamente, não tinha o nome no processo, e o processo, a gente entrou com o processo, esses dias foi solicitado os dados bancários dela, da pessoa, olha, processo de R$80 mil, imagine. Então, de repente, você não tem nada. Mas você vai gerar um processo e os cálculos são feitos. E aí teve um monte de gente aí. Gerou mais de 80 mil, outro gerou mais de 70 mil. Tá bom, pessoal? Então, se você trabalhou lá nos anos... Se você não tem o nome nessa lista, porque se você não levou nenhum documento ainda para o sindicato, então prova que você não tem o nome nessa lista. Mas se você trabalhou lá nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, até 2010, né, quem começou a trabalhar até 2010, vai no sindicato, faz-se esse processo, né? Quem estiver ouvindo aqui, diga para seu colega, para sua colega. Aqui no caso, em especial, para quem recebia menos de um salário mínimo. Eu sempre recebi o salário completo, então não adianta, tá bom? É só para quem recebia menos de um salário, meio salário ou menos. Você tem a comprovação na sua carteira, porque você tem o CNIS ou a carteira, tá bom? Então, passa essa informação para os outros, porque está gerando aí esse processo e daqui a pouco você vai estar recebendo dinheiro. Beleza? Então é isso. Passa a informação, qualquer dúvida. Eu escutei a Orlando dizendo alguma coisa, mas eu não entendi. Liga pra gente que a gente vai estar passando a informação, tá bom? De vez em quando, pessoal, eu tô colocando isso aqui, né? Assédio, nunca mais. A gente tá tratando isso aqui direto porque todo dia, nos locais de trabalho, os trabalhadores estão sofrendo assédio de uma forma ou de outra. Tem vários tipos de assédio. E muitas vezes são pessoas esclarecidas, mas você se posicionou para defender uma determinada bandeira. Isso é triste. Então, servidor deveria estar ali para servir aos... as pessoas que precisam dos seus trabalhos, dos seus serviços. Mas não, você fecha os olhos e só escuta aqui, ó. É como se tivesse aqui uma venda nos olhos, mas a pessoa tem que fazer aquilo que é dito lá em cima, por alguém. Eu estou querendo dizer que ainda continua, eu já ia dizer aqui uma palavra, mas vou dizer não, é uma palavra um pouco feia. Eu vou dizer assim mesmo, uma esculhambação nessa questão de atestados. A gente já falou aqui, nós já denunciamos ao Ministério Público, por isso que eu digo que muitas vezes é muito complicado, a gente tem o maior respeito pela Justiça, Ministério Público, mas muitas vezes é parado demais, sabe? Você fica... Denunciamos a Câmara Municipal, fica de biquinho calado, todo mundo sabe por quê, que eu não vou nem dizer agora, porque eu já disse um bocado hoje. Tá, pessoal? E aí eu tô dizendo para você, servidor, eu tô dizendo para você que você poderá ouvir isso e passe para alguém, pesquise, pergunta a alguém. Não é só, de repente você está ouvindo aqui, mas não acredita no sindicato. Pergunta a alguém, a outra pessoa. Pergunta ao promotor. Tem lá uma defensoria pública. A gente está sempre dizendo aqui, não sofra sozinho. Não sofra sozinho. E aí a gente parabeniza, eu quero parabenizar aqui, daqui a pouco eu não vou citar o nome da pessoa, que eu não pedi autorização, mas eu vou parabenizar o que a pessoa fez. O que ocorreu? A servidora doente vai no médico, o médico dá-lhe um atestado de 15 dias. Aí ela vai na escola, eita, não era para ter dito escola não, era para me ter falado só localidade de trabalho. Aí eu já disse. Foi lá na sua escola, entregou a diretora disse, não, eu não aceito não. Olha, isso é absurdo, pessoal. A diretora não aceitou um atestado protocolado pelo médico. Mas por que ela não aceitou? E aí nós vamos estar dizendo aqui, passando a mão na cabeça dessa diretora ou de quem quer que seja, da Secretaria de Educação, se tiver
compactuando com isso? Porque ela também já foi, eu já passei essas informações para a Secretaria de Educação, que isso ocorre. Então a diretora disse, não, eu não aceito atestado, você não pode trazer atestado. Mas por que eu não posso? Você já está readaptada. Você já está readaptada. Você entendeu? Olha o absurdo. A servidora está readaptada, não pode adoecer. Se adoecer e trouxer atestado, não recebe. Tem que trabalhar doente. Então não pode adoecer. Cariaçu, se você estiver readaptado, não pode adoecer, porque você não pode pegar atestado. Segundo essa pessoa lá. E aí, nessa questão aqui, uma servidora viu o atestado, uma servidora que já está mais antenada, por isso que é importante ir se antenando, né, acompanhando aqui a programação. Eu sei que aqui a gente vai uma zoada medonha, mas é necessário a gente conhecer. Então a servidora já conhecia, então não pode achar atestado. Aí ligou para mim e disse, Orlando, mandou mensagem, Orlando, pegou um atestado. A diretora pode dizer que não recebe pelo fato da pessoa estar readaptada. Eu falei, não, ela tem que receber. Diga que é a pessoa que eu converso com ela. Aí eu conversei com a servidora, digo, olha, o que você tem que fazer é isso. O atestado, eu disse os protocolos que ela teria que seguir. E se precisasse, a gente contribuía com alguma coisa, né? Ir a algum canto, porque tem esse vai e vem. Mas a pessoa está doente, como é que você pode estar passeando? Fazendo esse zigue-zague. Né? Que você mora lá no Sítio Cruz, por exemplo. Você mora no Sítio Cruz. Se você pegar 3 dias de atestado, aí você está doente. Mas você tem que vir aqui segunda, terça ou quinta para o médico validar. Aí depois você volta, vai lá para a prefeitura, conversa com o secretário, ele manda lá para o Recursos Humanos, o Recursos Humanos faz um papel, você assina, depois você vai lá para a Secretaria da Educação. Olha! Ou outra secretaria, se for o caso. Sabe? É um zigue-zague, mas você está doente. Mas tem que fazer tudo isso. Tá? Mas aí ainda vamos lá que seja. Mas lá a diretora disse que não recebia o documento, o atestado. Tá bom? Então você não... Se qualquer dúvida, ligue para o sindicato. Que a gente vai orientar alguma coisa. Se for alguma coisa que a gente não consiga responder, nós imediatamente conversamos com a assessoria. É absurdo. Você levar o atestado, pessoal, isso é grave. É grave. A pessoa estava trabalhando, estava com 2 dias que estava trabalhando, doente. Eu falei, não vá, mande só a foto do documento para a diretora e tchau. Só basta, não precisa mais nada, só basta uma foto. Se tiver feito o protocolo, como eles exigem, a administração, pronto, tá certo? Um abraço aqui para Dona Maria Lielda, um abraço Dona Maria Lielda de Medeiros. Ontem eu mexendo ali no papelado, Dona Lielda, eu vi o nome da senhora, aí eu fiquei lembrando, né, de Seu Pereira, um abraço aí para Seu Pereira. Possivelmente esteja aí dentro da rede se balançando aí, só de boa, nesse sabadão. Um abraço, Thelma, um abraço, Tata Siebra, lá em Juazeiro do Norte. Um abraço, Tata. Andreliana Borges, um abraço, Andreliana, aposentada. Então, né, merecido, porque aí foi muito tempo de luta, muita caminhada, muito sofrimento, né, pela questão da desvalorização que o município tem, né, Andreliana aí, que veio aí de grandes lutas, mas hoje está aposentado. E como tantos outros que estão se aposentando, nós já temos... Eu até ia trazer hoje, pessoal, o número de aposentados, ia trazer até o número de pessoas que se filiou. Bastante pessoas se filiou nesse ano 2025, que a gente também fica feliz. Né? Bom demais se a gente não precisasse ter sindicato, mas o sindicato é necessário, porque nós temos um executivo que faz coisas legais e temos um legislativo que esse é que faz. Ele cria as leis, mas não acompanha. Deixa que aconteça aí de qualquer forma, tá bom? Um abraço aqui para Zuli Batista, um abraço, Zuli. Zuli Batista, que faz parte da nossa diretoria. Um abraço aí para todos vocês. Como já disse aqui, eu mandei um abraço aqui para todos da nossa diretoria. Então, pessoal, isso é absurdo. Então você não pode aceitar, sabe? Caramba, eu não posso estar doente. Eu estou doente, mas não posso só porque eu sou readaptado. Então aí isso aí é maltratar os readaptados. Olha, outro dia eu falei aqui.
as pessoas readaptadas, a professora readaptada, uma pessoa esclarecida, assim como outros também são esclarecidos. Mas aí essa pessoa fizeram com que ela está readaptada. Aí colocaram ela numa sala de leitura, mas teve um dia que disseram, não, você vai hoje fazer merenda. E aí a pessoa foi fazer merenda. Teve outro dia que ele disse, não, hoje você vai fazer limpeza. Tá? E eu já disse aqui, é crime fazer merenda? É crime fazer limpeza? Não. Mas ela foi readaptada e estava numa sala de leitura. Então tem que ter esse respeito. Tá certo? Porque exige-se na lei que as readaptações, né, as funções que ela vai fazer, tem que ser, como é que se diz? Compatível com as funções que você fazia, as funções originais. Tá certo? Mas olha, como é que pode? E outras questões. Aí ainda sobre a questão de atestado, esses dias, uma pessoa ligou para mim e disse, Orlando, a pessoa é readaptada, que até uma pessoa, é uma servidora que se readaptou agora há pouco. Só que, segundo ela, a situação era com uma outra pessoa lá. Ela foi pegar atestado e aí ela disse para mim que foi o médico que disse que ela... Aí é que escolhemos o negócio. O médico disse a ela que ela já estava readaptada, não podia dar atestado a ela. Você percebeu como é as coisas? E outra coisa que eu até anotei aqui. O que está acontecendo? As pessoas estão adoecendo muito. Mas será que as pessoas estão inventando doença? Porque tem aí uma pessoa que foi readaptada, ela trouxe laudo de aquele monte de coisa, de ortopedista, não sei o que mais, um monte e sem dizer que ela está gastando. Né? Ela está né? Foi readaptada, mas para que ela fizesse isso? Porque o município não disponibiliza de nada. Nada. Aí ela precisou gastar. Mas aí eu ainda ficava duvidando dela. O que eu coloquei aqui, ó? Até os médicos estão com medo de dar atestado, de passar atestado. Então isso é perseguição da administração. Eles estão sendo orientados a não dar atestado. Como é que você... A servidora disse para mim. Foi lá no médico, o médico disse, não vou dar atestado a você mais não. Eu já dei muito atestado a você. Eu acho que eu já falei desse assunto aqui. Eu já dei muito atestado, não vou dar mais atestado, porque outro dia eu fui chamado lá no Ministério Público. E levei uma chamada, não sei o quê. E se eu der atestado a você, eu vou ser chamado lá de novo. E você está fazendo alguma coisa errada, doutor? Se está doente, passa o atestado. Agora, se não estiver doente, ou você fez alguma coisa aí errado para alguém. Tá? Então aí, pessoal. E aí esses médicos, eles não são efetivos. Será que é por isso que eles não são efetivos? Aí tem que fazer aquilo que a administração quer? Aí é o perigo de você ter um cargo comissionado, de você ser contratado. O perigo está aí. Porque muitas vezes você se propõe a cuidar simplesmente da gestão, de uma determinada bandeira. Porque, alguém disse isso, eu vou... Aí você nem se preocupa, que está maltratando alguém. Você se sentiria bem assim? Você, diretora, que negou o atestado, que disse que não recebeu o atestado, já pensou, tô doente, ô diretora, e tu levar o atestado e ninguém receber? Você se sentiria bem? Sabe, pessoal? Então é isso. Então a gente tem que estar aí antenado. São absurdos, coisas que você fica imaginando que parece ser mentira. Parece ser mentira. Outro dia a servidora disse para mim, Orlando, eu deveria, porque meu celular estava com problema. Ela disse, gostaria de ter gravado a fala do médico, sendo que não podia dar atestado, sabe? Essas coisas absurdas. E aí a gente continua dizendo, né, que o perito não é perito. O perito não é perito. A gente já fez esse comunicado. Está errado. É erradíssimo.
o perito ele tem que ser especializado em perícia. Ah, ele é médico clínico geral, tem sua competência, não para perícia. Tem um outro médico aí que está validando atestado. Ah, pegou o atestado, tem que passar nesse médico. Aí o atestado é 3 meses, eles, não, eu vou dar só 5. Tá errado. Poxa, ele está desconsiderando o atestado que a pessoa trouxe. Um atestado do próprio município. Não, eu vou botar aqui só 5 dias. É brincadeira. Pessoal, tem o sindicato e também tem o Ministério Público. Tem uma defensoria. Se você levar o atestado para o seu local de trabalho e eles não quiserem receber, vai no Ministério Público. Quem não quiser, quem não puder ir no sindicato, quem não puder ligar, mandar uma mensagem, quem não for filiado, tem o Ministério Público também. Tá certo? É absurdo, não pode. Você é readaptado, ninguém quer que ninguém adoeça. Mas se você adoecer, tem que ir para o médico. Tem que pegar o atestado. E o atestado, ninguém pode, nenhum profissional, o cargo maior. Por exemplo, eu vou levar um atestado, eu trabalho no Ministério Público. Eu trabalho com juiz, por exemplo. Eu levo um atestado, o juiz diz, não, eu não vou aceitar. Que conversa é essa? Nem sequer o juiz. Quanto mais esse pessoal que está aqui, amanhã não está. Eles não vão ter esses cargos contratados para o resto da vida. Eles não vão ter esse cargo comissionados para o resto da vida. Eles não vão ter essa gratificação efetivo, tá recebendo uma gratificação, eles não vão ter isso para o resto da vida. Então não pode estar maltratando o servidor. E o servidor também não pode deixar se levar por qualquer conversa. Busque. Se você surgiu dúvida na sua cabeça, pergunta a alguém. Pergunta a alguém. E se você estiver vendo alguém sendo maltratado, denuncia. Diz a essa pessoa. Abre o olho dela. Que não é assim. Nós precisamos respeitar. Todo mundo quer ser respeitado, então você maltrata os outros, mas não quer ser maltratado. Tá certo? Não pode. Então tem que ser... A gente está vendo constantemente essa questão de não quer receber atestado. Outro dia, uma servidora, a gente lutou, o sindicato lutou para que ela saísse da função. A administração fez tudo errado. Agora, pessoal, o servidor não pode ficar calado. Se você ficar calado, é bom demais para a administração. Ah, como é que a servidora, eu já disse aqui, vou repetir, só para você ver a esculambação. E desculpa as expressões, que hoje eu estou absurdo. A servidora entra na justiça porque a administração já tinha errado, não colocou ela no tempo certo. Aí ela entra na justiça, olha aí, demora pra caramba, depois ela entra no concurso. Aí ela trabalhava aqui, do lado da casa dela tinha o local de trabalho. Ela disse, eu queria trabalhar nesse local aqui, que é mais perto da minha casa. Não. Falou com outro chefão, que tem um cargo lá comissionado. Não. Fala com outro pessoal lá. Não. Caramba. Aí coloca ela para trabalhar 22 quilômetros. A pessoa não tem moto, não tem carro. Tem que fazer arranjo de passar a semana em Carandiaçu, na sede. E aí o sindicato ficou sabendo e entrou em ação. Só fizemos um requerimentozinho, bem detalhado. Tá, pessoal? É isso que é importante. Não fique calado, tá sofrendo, reclame para alguém. Então nós fizemos, não responderam. Reiteramos, não responderam. Aí eu falei para a pessoa, manda para a ouvidoria, que tem uma ouvidoria. É bom que você cobre da ouvidoria. Porque eu também estou cobrando da ouvidoria. Mas nem a ouvidoria está me ouvindo mais. Eu até conversando com um colega ontem, o colega disse, rapaz, quando a ouvidoria não atende às demandas, aí você vai recorrer a quem? Para denunciar a ouvidoria. Sabe, é brincadeira. Eu estou dizendo assim, é brincadeira o que acontece. Então nem a ouvidoria, todo dia eu estou dando bom dia para a ouvidoria. Aí tem dia que ela não responde, outro dia diz bom dia. Aí eu boto boa tarde, aí boa tarde, só fica nisso. Eu digo, e aí teve algum retorno? Aí se cala. Sabe? É que nem os vereadores quando vão aprovar um projeto do RINC nesse de quarta-feira. Tá, pessoal? Então são essas coisas. Então, mas é bom que você denuncie alguém, reclame de alguém. Aí a pessoa foi pro local dela de trabalho. Não sei o que e tal. Foi para onde a gente requereu. Rápido. Ó, que beleza. Só um requerimento.
O sindicato não. O sindicato só diz assim, ó, é correto isso, é correto. E nós ainda tiramos print, sim, que eu não disse isso. Porque lá no portal da transparência, estava dizendo que essa servidora trabalhava no local para onde ela queria ir. Deram não a ela, disseram, não, você não vai para lá. Porque não pode. Mas no documento, no portal da transparência, estava o nome da servidora e dizendo que ela trabalhava no local lá, que não era verdade. Se ela trabalhava aqui na sede. Então o sindicato fez o quê? Pegou os printzinhos e anexou. Diz, ó, só transfere ela, que ela já tá lotada lá, tá no local. Ninguém sabe qual foi o motivo. Então colocaram. Só que quando ela chega lá, eles ficaram enrolando ela. Não queria que ela fizesse a função dela. Queria que ela ficasse tapando buraco. Tapa um buraco aqui, tapa outro buraco aqui. Sabe, pessoal? E aí ela entrou em contato, perguntou se... Aliás, eu conversei com ela. Como é que estava? Ela disse que... O que estavam fazendo? Aí ela perguntou se ela tinha obrigação de fazer. Eu disse, não, você está respaldada. Você pediu dizendo para fazer a sua função em determinado local, que era direito seu, e eles lhe deferiram, deram um documento dizendo, você vai fazer a função tal, lá no local tal. Agora, quando chega lá, eles querem fazer diferente. É o que eles fazem, contrata alguém como auxiliar de sala, quando chega lá, ele vai ser titular de sala, que está errado. Aí a gente precisa falar aqui, pessoal. Pois é, olha, Mônica está dizendo aqui, olha aí, mais uma pessoa. Mônica diz, aconteceu comigo, o ortopedista me deu 15 dias e o médico que validou só colocou 10 dias. É errado. Tá, pessoal? Eu estou até conversando com o doutor José Ilson. Na verdade, eu solicitei de algumas pessoas que me dessem os documentos. Por exemplo, o atestado original, o atestado que veio do médico. E esse outro, que ele valida agora. Para validar, eles fazem um outro documento. Né? Aí anexa aqui, na frente logo. E aí tem isso. E nesse caso, aqui ainda foi, né, ó, de 15 ele passou para 10. Mas teve uma servidora que ela pegou, se eu não me engano, foi um ano. Era um ano de readaptação, alguma coisa assim. Era readaptação. Aí ele colocou lá, não, aí também é demais. Ia colocar 5 dias. Mas sempre não fechar, botou 8 dias. Só que essa servidora, acho que tinha algumas situações aí, não sei o que, ela pediu licença. Né? Não sei também se ela foi chateada, aquele negócio, mas eu disse a ela, se você quiser, a gente vai aqui verificar isso. Não tem condições, não tem como. O perito ainda poderia fazer isso. Porque nesses casos, eu até já adianto. Às vezes, quando as pessoas perguntam, aí eu digo, olha, a orientação, a gente pode até conversar com o doutor José Ilson, com o advogado, mas a orientação dele é, se o médico, o especialista, deu aí 6 meses, por exemplo, e lá o município só deu 1 mês, o perito só deu 1 mês, não adianta ir só brigar na justiça. Pode até brigar, mas você vai gastar o seu tempo de 1 mês que ele deu. Quando está se aproximando do término, você não está bem, aí você passa novamente no médico. Só que um dos problemas é que geralmente você vai ter que gastar novamente, né? Passar no especialista, essa coisa toda. Tá, pessoal? Mas é importante a gente estar reclamando, a gente estar discutindo, a gente estar questionando. Não vamos nos calar. Porque eles estão sendo orientados para não dar atestado. Né? Para não dar atestado, exatamente. Como é que o atestado, a pessoa 15 dias e a pessoa não recebe. Tá? E nos locais de trabalho, eles estão dizendo que vai dificultar a sua aposentadoria. Vai dificultar. Aqui outro dia, uma pessoa tem um cargo importantíssimo, disse a uma servidora que é da infraestrutura. Disse, não fique pegando atestado não, porque isso vai dificultar a sua aposentadoria. Mais uma mentira. Isso não é verdade. Opa, já 12h24. Então é isso, pessoal. Vamos ouvir uma música aqui para dar uma desenfastiada. Vamos ver aqui, ouvir uma música bonita. Vamos ouvir aqui uma música de Fé, de Isa.
Ela só diz uma palavra aqui meio pesada, mas dá pra gente passar despercebido. Vamos ver. Fé, com Isa. Agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia. Bem cedo, sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os gols, nunca vê meus corre. Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. No proceder, na luta e na lida, enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar, e o impossível é possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Oh mãe do céu, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Oh mãe do céu, abençoai a correria, é minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, Fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filhos da puta. Ô mãe do céu. Tem que ter fé, hein? Para enfrentar esses FDP, na verdade. Pessoal, é isso. Como a gente falou inicialmente, em outros momentos aqui nós falamos também, né? Esse ano, 30 de janeiro, a gente faz o fechamento desse nosso mandato. 30 de janeiro. E aí, já está ocorrendo, essa semana ocorreu esse processo de inscrição, de chapa, tá certo? Aí eu estou aqui com a resolução. Existe o Estatuto do Servidor, a gente disponibilizou para quem tem interesse de montar uma chapa. A gente disponibilizou também essa resolução, está disponível, o sindicato está lá aberto, quem quiser pegar esse documento, a gente repassa. Aqui é uma resolução 1 de 2025, né? Todo ano se cria essa resolução que é com base lá no Estatuto, tá certo? Então vai ter eleição dia 17, a gente está divulgando, tá nos grupos aí, a gente está colocando aí nos stories e tudo mais. Então é importante que cada servidor, né, que está na ativa, os servidores aposentados, importante que eles participem desse processo. Então é um direito seu votar, participar do processo eleitoral. E se quiser ser candidato, pode, né? Até segunda-feira, 4 horas, tem esse espaço. Quem não montou chapa ainda, quem não registrou, registre até a segunda-feira.
4 horas de segunda-feira. Tem alguém de prontidão para receber. Aí lembrar, quem for registrar a chapa, verifique direitinho o que diz a resolução, né? Tem várias pessoas que chegaram lá por vários momentos, né, com os documentos incompletos. Então é importante que não tenha rasura lá no pessoal. Né? Eu estou dizendo assim, quem vai receber lá não sou eu, é a comissão. Tá? Mas assim, alguma coisa eu também orientei. Falou, tem a resolução, passei em PDF para alguns, passei impresso para alguns, mas mesmo assim as pessoas não leram. Porque aqui está dizendo o que é que tem que ocorrer na hora de fechar, que eu vou dizer daqui a pouco. Mas uma das coisas dos eleitores, são eleitores todos os sindicalizados, isso aqui é para o geral, para todos vocês que estiverem na escuta. Quem é que pode votar? Todo mundo pode votar? É só a pessoa da diretoria? Alguém já perguntou? Não. Todos os servidores filiados, todos os servidores aposentados, que quando se aposentou era filiado, pode votar. Eu era filiado, mas eu me desfiliei, então esse não pode. Né? Esse só pode aqueles servidores que se aposentaram ainda filiados. Tá bom? São eleitores todos os sindicalizados no sindicato, servidores públicos, sindicar, neles sindicalizaram até 2 anos de antecedência. Por exemplo, pessoal, a eleição vai ser no dia 17 de dezembro. Então, essa pessoa deve ter se filiado, né, até no dia 16 de dezembro de 2023. 16 de dezembro de 2023. Eu me filiei no dia 18 de dezembro de 2023. Então, se você se filiou aí, não pode. Me filiei, pronto. Então, a partir daí não pode. Tá bom? Então, não foi, tá no estatuto e tá na resolução. Então, tem que ter, no mínimo, 2 anos de sindicalização. Tá certo? Outra coisa. Pronto. Dos candidatos, pode ser candidatos. Quem pode ser candidato? Todo mundo. Foi filiado. Aí o filiado também. Eu vou me candidatar. Mas ele tem que ter também 2 anos de filiação. Tá bom? Então, qualquer pessoa pode ser candidato. Você se organiza com um grupo ali e tal. Tá bom? Das inscrições da chapa, os candidatos devem compor as chapas e registrá-las junto à comissão eleitoral, obedecendo, como eu falei agora há pouco, né? Entregar o requerimento assinado. Isso aqui que tem a leitura, e o pessoal talvez não tenha visto, alguns. Entregar o requerimento assinado pelo candidato ao cargo de presidente, a comissão eleitoral, ou a pessoa por ela designada. As chapas serão registradas no período de 2 até 8. Então, até no dia 8, poderão ser. Apenas nos dias tal. De 8 a 4 horas. A gente estava de 8 a 4 horas. Na sede do sindicato. As inscrições, isso aqui, não sei o que. E aqui eu não vou ler aqui para vocês. Mas quem tiver dúvida, pede a resolução e eu passo. Tá bom? Pronto. Então é isso, pessoal. Então lembrar que todo mundo pode votar. Sim, uma coisa importantíssima que eu não disse aqui, eu preciso dizer, sim. Essa parte é importante. Tá bom? Vou dizer agora. E como é que vai ser a eleição? Onde é que você vai votar? Onde é que as pessoas irão votar? Então, lá na sede do sindicato, vai ter uma chapa. Na sede do sindicato. Vai ter uma chapa lá. Vai ter uma urna, desculpa. Vai ter uma urna, vai ter o pessoal lá cuidando, né? Não sou eu, é o pessoal que vai estar cuidando. Então, na sede. E onde mais? E aí nós teremos urnas itinerantes. Quer dizer, vai passar a urna lá no distrito da Miragem. Então, na Miragem, vai passar uma urna. A gente vai colocar nos grupos também. Que, por exemplo, vai para a Escola da Miragem. Vai ter algum outro lugar? Vai ter algumas localidades, alguns sítios nesse decorrer que vai passar lá. A Primavera vai ter urna.
na Vila Feitosa, na Cachoeirinha e Miguel Xavier. E sítios adjacentes. Tá bom? Aí a gente vai colocando nos grupos. Isso aqui a comissão é quem vai organizar, a comissão eleitoral, e vai ser divulgado nos grupos. Os horários vai ser mais ou menos antes do expediente da manhã, do final do expediente da manhã. Então terminam 11 horas as aulas. Então aí 10h40 no máximo já vai estar passando lá. O pessoal está chegando. Mais ou menos nesse horário aí, tá bom? E eles vão sair depois que iniciar as aulas. Aí acho que 1h30 por aí. Então, geralmente a aula começa 1h. Então eles vão estar recepcionando aí esse pessoal, tá bom? Então vai ter urnas itinerantes. Então é isso. De qualquer forma, lembrando, eu não vou estar participando, né? Eu havia já falado para a diretoria que eu não ia participar, né? Como presidente. Poderia, né, no caso, se eu quisesse, ou se o grupo quisesse, alguma coisa assim. Poderia ter ou de outra forma. Então, mas eu não vou estar participando, né? E aí a gente tem todo o respeito por todos aqueles que são servidores filiados ao Sinduscar e estão encabeçando aí a chapa. Como eu falei, é um trabalho muito importante. Eu fiquei muito feliz esses dias, né? Estou feliz, na verdade, esses dias que eu estou trabalhando, até o meu fechamento. Eu nunca medi esforços, né? Ligo, até às vezes minha esposa briga comigo, porque eu vou para casa e ainda fico aqui, respondendo as pessoas, sabe? E às vezes a gente ainda peca, né? No sentido de dizer, de não dar resposta de imediato. Mas assim, eu não medi esforços. É uma luta pesada. É desgastante, né? Eu estou dizendo aqui, não estou me lamentando, não. É desgastante. Então a pessoa tem que ter bastante fibra, porque gasta bastante fibra, né? É ruim porque você vai estar sempre em contato, por exemplo, com a administração. A gente teve essas dificuldades de não ter o retorno, né? A gente não faz um ofício, como eu disse aqui um outro dia, isso é ruim, isso desgasta. Mas a gente não perde o foco, como diz aqui a música de Isa, né? Fé para quem tem foco, para enfrentar esses FDP. Tá certo? Porque já pensou, eu levo um ofício, eu já sei que não vai entregar. Por exemplo, eu levo para a Secretaria da Educação. Da Secretaria da Educação. Eu levo um ofício. Elas não me respondem. Aí eu reitero. Daqui a pouco a gente faz o quê? A gente leva para a Justiça de Secretaria responde ao sindicato. Aí eles respondem. Aí daqui a pouco eu vou precisar de um outro documento da Secretaria da Educação. Sabe? Às vezes, se você não tiver você vai ficar até com preguiça de mandar o ofício, que sabe que ela não vai responder. Você entendeu? Mas aí a gente tem que fazer. Então essa questão, essas coisas que desgastam, que é ruim, né? Você, como outro dia o pessoal disse, você na prefeitura, né? Disseram aquele monte de coisa comigo, disse que eu estava não sei o quê, sabe? Disseram até coisas que não era verdade. E do pessoal lá, da administração. Então essas coisas que é desgastante. Mas é muito bom. Olha, é muito bom quando... E a gente vai estar falando aqui em outros momentos, como agora, né? A pessoa... É muito bom. A gente fica muito feliz de fazer essa luta. Então, quando o processo demora, porque demora, a própria justiça, né? Um outro dia, a servidora estava... Uma das reintegradas. E sofreu, e não sei o que, aquele negócio todo. O pessoal foi reintegrado, né? Foi exonerado irresponsavelmente, né, pela administração, e a justiça mandou entrar e aquela coisa toda. O município já tinha repassado os valores para lá. O desembargador é quem estava remanchando, como se diz. É tanto que o município já tinha mandado petição para lá, cobrando que eles pagassem, porque eles estavam aqui no vermelho. E aí, a servidora cobrava da gente, e a gente entende demais, ela está correta, né? E aí não sai, por que não sai? O advogado e não sei o quê. Só que o problema era lá com o desembargador. E até que saiu. Então a gente fica muito feliz quando o doutor José disse, Orlando, né, estou dizendo aqui um exemplo, que são muitos exemplos. Orlando, o alvará
já foi despachado. Diga à servidora que aí nesses 8 dias o dinheiro vai estar na conta dela. Né? Aí eu já passei a informação para a pessoa. Quando não foi nem 8 dias. A servidora disse: Orlando, deu certo. Deu certo. O dinheiro caiu na conta. Então isso a gente fica muito feliz. E olha, nesse caso aqui que eu estou pensando, era 70 mil reais. Já pensou? Então assim, a luta é muito que a servidora recebeu lá. Pra gente é muito bom. O que a gente sofreu junto com ela, né? Ela perguntando, ela não sei o que, o município negando, ela ficou não sei quantos anos exonerada, sem trabalhar. Mas você percebeu como é o desmantelo que a administração faz? Percebeu? Essa servidora, que ficou uma temporada, que não foi muito, ela recebeu esse valor que eu citei aqui. Não estou dizendo quem é a pessoa. Mais de 70 mil reais. Só que ela não trabalhou. Ela recebeu esse valor todinho, a administração pagou a ela sem ela ter trabalhado. Você percebeu? Ela estava aqui, trabalhou esse mês, recebeu. Trabalhou esse mês, recebeu. Trabalhou esse mês, recebeu. Aí daqui a pouco a administração disse: não, eu vou exonerar 50 e tantas pessoas. Eu sou bonito, eu tenho um monte de advogado, eu tenho um monte de político. Um parênteses que eu abro. Irresponsável. Tem um monte de políticos irresponsáveis que ajudam. Ah, eu sou importante, eu tenho a justiça do meu lado, eu tenho dinheiro, eu posso. Eu sei comprar voto. Eu ofereço um emprego. E eu chego lá de novo. Eu vou exonerar. E aí exonerou. Aí ele exonerou tantas pessoas. Você percebeu? E aí ela ficou exonerada e o tempo passando. Passou 1 ano, passou 2, ela sem trabalhar. Tinha que se virar nos 30. Como é que ela dava comida aos meninos dela? Sei lá. Se ajeitava, inventou uma coisa. Ela ficou tantos anos sem trabalhar. Ela não poderia estar trabalhando? Poderia. E recebendo. Mas aí, irresponsavelmente, o executivo, com o seu coluio, vereadores junto com ele, que lá no tempo da exoneração, pergunta quem eram os vereadores que estavam lá. Puxa na fita para ver quem eram os vereadores que estavam juntamente com o executivo. Quais eram os vereadores que estavam debaixo das asas do gestor. Tá, pessoal? Então é isso que eu estou dizendo. Não há uma desgraceira que o executivo faz com o próprio município. Aí ela poderia estar trabalhando e recebendo, mas não. Ele tirou ela ficou aqui esse vácuo todinho, sem trabalhar, se virando outra coisa. E era concursada. No lugar dela, ele foi e contratou outra pessoa. E juntamente com pronto, já sabe o nome, o legislativo. Porque ele exonerou 57. Porque disse que não tinha dinheiro para pagar e tinha gente sobrando na localidade. Aí ele exonerou esse pessoal e mandou um projeto de lei para os vereadores obedientes para contratar 250. E não é que foi aprovado? Sim. Como é que ele exonera porque não tem dinheiro para pagar? E aí ele manda contratar 250. E os vereadores, bem caladinhos, obedientes, porque são obedientes, os meninos obedientes. Aí obedeceram, pois tá bom, prefeito. Exonerou, tudo exonerou. Eles não vão voltar, agora vão nada. Eles não voltam mais, não. E, aliás, aí o prefeito diz: não, mas eu estou mandando vocês aprovar. E quem não aprovar, sofre. Quer reclamar, o vereador: não, já está aprovado. E os vereadorzinhos de 2017, quem eram eles? Obedeceram. Vereadores, não vou ficar com raiva de mim, não, mas eu estou dizendo aqui o que vocês fizeram, vereadores. Vocês fizeram ilegal. É tanto que tem uma ação contra o município. Porque o município, juntamente com o coluio de vereadores, aprovaram essa lei. Tá, pessoal? Então aí, ele foi e ficou, contratou uma pessoa aqui para ganhar uma merreca e ficou pagando a pessoa lá. A justiça foi e disse:
devolve a pessoa, ela vai voltar para trabalhar. Só que o contratado ficou lá ainda. E a pessoa efetiva ficou aqui trabalhando. E o tempo que ela ficou parado, isso o juiz dizendo, o tempo que ela ficou parada você vai pagar, para você deixar de ser responsável. Cabra que pratica ilegalidade. Então, gerou isso aqui. Você percebeu? Ele já tinha pago lá a pessoa que era contratada, e aí teve que pagar, que foi um direito dela, que a justiça garante a ela. Ela não trabalhou meia hora. Essa aqui, tem outros processos que são mais. Recebeu mais de 70 mil reais. 70 mil reais que deveria ter sido gasto com educação, né? Melhorias para a educação, entre outros. Tá, pessoal? Observe aí. Imagine quantos. De vez em quando a gente paga ali um processo de 70, de 100 e tantos mil. Um outro dia foi 700 mil reais. Esse agora já vai mais de 20 milhões e vai mais, né? Que eu já falei aqui hoje. Todos, interessante que os processos que estão entrando agora, o pessoal que não tinha o nome na relação, o bolo está sendo maior. Imagina, 88 mil reais. Conta a servidora que acompanha, eu lembrei até de Mônica. A servidora que acompanha lá naquele Jus Brasil, ela disse, Orlando, será que meu processo já deu certo? Eu digo, já deu. Assim, ele foi. Já foi protocolado. Aí sabe porque eu vi aqui, mas eu vi um nome diferente, não era doutor Isaías, quando eu olhei. Ele disse, como é? Isso é Luan. Eu digo, doutor Luan mesmo. Ele está cuidando dos processos. 70 e tantos mil reais. Ó, ela nem tinha um nome na lista. Mas deu certo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, e o sindicato continua na luta. É o que eu digo sempre, né? Eu acredito. Lembra até daquela música? Eu acredito na rapaziada. Então, eu acredito no sindicato forte. O sindicato ele não pode se alinhar com a gestão, não. Porque se o sindicato... Então, se o sindicato se alinhar com o executivo, ele vai ficar que nem os vereadores. Não faz nada. Eles vão ficar fazendo que nem os vereadores. Nada. Tá bom, pessoal? Então, assim, não é fácil a luta do sindicato, mas pior seria se o sindicato tivesse aliado ao executivo. Seria bom para alguém. E lembro, não esqueço nunca, vou sair do sindicato agora esses dias, mas eu me lembro de quando eu entrei, quando eu me tornei o presidente do sindicato, digo aqui em todo canto, quem ligou para mim? O prefeito, que eu trabalho bem, eu conheço seu trabalho, para lá e para cá. E anota esse, não ligue para mim na hora que você quiser. Eu sei o que era que ele queria. Queria me calar. Como faz com os vereadores. Então, o sindicato, quando se alia, a gente sabe que é importante o executivo, é importante o legislativo. Cada um fazendo o seu papel. O sindicato é importantíssimo, fazendo o seu papel. Agora, sindicato se aliar à gestão, tá aqui comendo na mesa, não funciona não vai não, porque alguém vai se beneficiar. Então, quando tem essa ajeitadinha, essa conversa, vai, e aí vão deixar de lutar. Mas nós fizemos greve em Cariaçu, porque eu nem sequer atendia as ligações, as demandas. A gente já entrou, aliás, lá em 2017, quando eu entrei, eu já anunciei uma ação na justiça e divulguei. E aí o gestor ficou valente, para lá e para cá, aquele negócio que resolveu a questão dos servidores. Muita gente sabe aqui, eu acredito que o Mônica ainda lembra. Eles estavam pagando aos servidores, o pessoal pegava as férias, mas não recebia o 13º. Nós tínhamos mais de 100 servidores que não recebiam o terço de férias, na verdade, era o terço de férias. E nós entramos na luta e deu certo a história longa que eu não vou contar agora. Tá, pessoal? Então, assim, aí nós lutamos. E aí a gestão já ficou com raiva e já não quis mais dialogar. Foi o que gerou a greve. E aí hoje, me diga, nem sequer um ofício responde. E aí estamos agora, né, nessa gestão agora, tivemos aí, quarta-feira para a gente ter uma reunião com o prefeito. Ele modificou.
Disse que ia para Fortaleza, não sei o que, aí ficou marcado para quarta-feira. E eu acredito que vai ter, eu ainda estou acreditando que vai ter essa reunião para a gente tratar das demandas importantes do município. Mas nada vai fazer eu me calar, nada vai fazer, porque tem uma reunião marcada, eu vou deixar de dizer aqui as verdades, o que ocorreu lá no passado, o que acontece até agora, as contratações ilegais, a questão de não pagar o salário como deveria, isso vai gerar daqui uns dias ação na justiça. E esse dinheiro vai sair dos cofres públicos, não é da conta do gestor que está por lá, tá bom? Então é isso que eu estou dizendo. Então é importante demais fazer um trabalho, sei lá, não sei qual era a palavra, mas eu vou dizer um trabalho preventivo. Se lá no passado, em 99, quem era prefeito lá, quem lembra? Quem era o prefeito em 99? 98. Então, esse pessoal, se tivesse feito a coisa certa, eu não vou, agora quer botar gente demais no município, promete no tempo da campanha, é isso que acontece. E aí depois tem que botar, tem que exonerar gente, tem que ficar 12, 13 anos, 14 anos já sem fazer concurso. Aí o sindicato vai ficar calado. Não, só basta o município não fazer e o executivo se calar. Calado o executivo. Esse dia eu estive na Câmara Municipal, quarta-feira, eu falei para os vereadores, de oposição, olha, tem um processo lá em andamento, acompanha. Tenho todo respeito por qualquer que seja o vereador. Mas eu disse, acompanha, vai lá. Tem um que saiu um despacho, está lá para o juiz despachar, na verdade. É bom que o legislativo converse com o juiz, converse com o promotor. É um processo que o juiz manda fazer concurso, devido às ilegalidades do município, tá bom? Então, era muito importante que nós tivéssemos vereadores que falassem. E respeitamos que de vez em quando eles estão fazendo uma fala lá. Respeitamos. Mas é para falar todo dia que estiver na Câmara. Toda quarta tem que falar. Na hora que ele tiver... É que nem perder o juízo, tem que falar. É luta. E os vereadores ganham para isso. Tá certo? Eles têm competência de ir lá numa secretaria dessa, de ir lá numa escola dessa, ver como é que está a merenda escolar, como é que está os alunos especiais, como é que eles estão sendo tratados, como é que eles estão sendo maltratados. Outro dia tinha uma servidora, uma mãe, pagando a uma cuidadora. E aí eu fiquei sabendo e fui conversar com a servidora, com a mãe, ela confirmou. Aí eu fui lá na Secretaria da Educação. Eu fui na Secretaria da Educação. Aí isso não era papel dos vereadores? Papel dos vereadores. Mas não sabe das coisas. Isso que a gente fala aqui, que eles recebem os recortes, mas eu acredito que mais recebem é os de situação. Era bom, isso aqui são falas importantes também, para que eles vejam, para que eles fiscalizem lá em loco. Tá, pessoal? Mas não é fácil. Então é isso. Então lembrar dessa questão dos processos que a gente falou, pessoal. Então, se você conhece alguém, aí já manda pra gente, que a gente vai e faz essas questões. Lembrando aqui ao pessoal do Enseja, que agora, do dia 15 de dezembro, vai sair o resultado. Vamos aguardar o resultado. Tomara que seja positivo aí para todos vocês, tá? Lembrar aí, pessoal, lembrando aqui, não dá para o sindicato acompanhar, por isso que é importante que cada servidor dê uma verificada. Quando é que você requereu a sua progressão? A última vez que você requereu. Então, no geral, todo mundo vai solicitar a progressão de 3 em 3 anos. No geral. Só que tem alguns servidores que recebem a progressão em outros tempos. Então aí vocês têm que dar uma verificada para não perder tempo, tá bom? Tem vários servidores que não é dessa vez desse grupão geral. Antônio M. Batista Alves. Botado aí. E ele... Antônio M. Batista Alves.
Bota piano, vamos correr pelo certo. Muito bem, Antônio Alves. Estou reconhecendo aqui o Antônio, mas um abraço, meu caro. É isso mesmo. O correto é o correto, não é assim? A gente sempre diz aqui, a administração ela tem que seguir esse rito legal, né? Tem um rito a ser seguido, infelizmente não segue. Isso às vezes gera problema, mas é isso. Então nós estamos na luta no sindicato, e eu continuo naquela fala que eu vim dizendo, é importante que daqui a pouco vai ter outras pessoas lá encabeçando, né? A gente acredita, eu acredito que vai dar essa continuidade, eu acredito que vai ser melhor, tá bom? Porque a gente, de certa forma, já fizemos muita luta, todos nós juntos, né? Nós, que eu digo, a diretoria, juntamente com pessoas filiadas, que uma das coisas de grande importância foi aquela greve, foi bom para todo mundo, não só para o magistério, mas para todos. A gente vê aí as pessoas dizer, aquela greve, os professores tiveram coragem de mostrar a cara. Então, exatamente. Então, ali demonstrou que o povo unido, os servidores unidos, tem força, né? E nós podemos ainda. Agora, tem coisas que não é fácil. Naquele tempo eu dialoguei com a assessoria, doutor, tem como a gente partir para a luta? Ele disse, tem. Tem coisas que tem. Tem outras coisas que não são fáceis, tá, pessoal? Esses dias, a gente até falou aqui, mas, assim, às vezes até as pessoas fizeram determinadas críticas ao sindicato, mas aí, que é quanto a essa questão do rateio. O rateio, né, quem busca, se você conversar aqui, ligue para o FNDE, ligue para o MEC, que é quem trata dessa questão, ou para um especialista, para um contador de outro município, né? Aqui você poderá não querer confiar. Mas se você ligar para o pessoal especialista no Fundeb, ou se você acompanhar a lei, se você fizer uma leitura da lei 14.113 do novo Fundeb, a lei 14.113, é muita coisa que tem lá também. Tem cartilha, tem perguntas e respostas. Aí o que eu digo para você, olha aí, porque alguém me perguntou, Orlando, tu acha que vai ter rateio esse ano? Eu digo, olha, há possibilidade. Dinheiro tem. O ano passado entrou 40 milhões, 40 e poucos milhões. Esse ano entrou 49 milhões. Entrou aí mais de 8, eu estou arredondando, 10 milhões. Porque tem os saldos, tem não sei o quê, 10 milhões. Por que não dá rateio? Porque não quer. Mas tem. Mas eu vou explicar aqui melhor. Sabe? Então, entrou esse absurdo de dinheiro, mas o problema é que a própria lei já ajuda a administração. Por quê? Porque, mas aí não custa nada de repetir. Antes era 60% e 40%. 60% só para pagar os professores e 40% para pagar os demais trabalhadores da educação. O que é que a lei mudou? Agora é 70 e 30. Com os 70%, o gestor paga aos professores e a todos que trabalham na educação. Né? Tem aqui algumas particularidades, mas paga todos da educação com os 70%. E a lei ainda diz assim, se o município tem que gastar no mínimo 70% com remuneração. Remuneração é o pagamento dos servidores e mais aquela questão de patronal e não sei o que, bababá. Tá bom? Então, o que ocorre? Hoje, para chegar na 70% é muito fácil. Ligeirinho chega. Pronto. E a lei diz assim, ele chegando nos 70%, pode sobrar o que sobrar, ele não tem obrigação de repassar para os servidores. Entendeu, pessoal? Por isso que o rateio não sai. O rateio depende da administração. Se a administração quiser, sai, porque dinheiro tem muito. Só que a lei não obriga. A lei não obriga. Aí é bom demais para a administração. Porque o pessoal diz, mas não sobrou dinheiro ano passado? Sobrou. Esse ano vai sobrar muito mais. E por que a administração não dá? Não é culpa do sindicato,
é da administração. Por quê? Porque eles estão respaldados. A lei diz, se chegou a 70%, o que sobrar não tem obrigação de ratear. Agora só gastou 65%, aí os 5% ele tem que gastar, porque senão ele sofre penalidade. Chegou nos 70%, o outro ele faz o que ele quiser, aí tá a esculhambação. Você entendeu? Então eles fazem o que eles quiserem. É o que eles fazem, não tem rateio. Né? Assim, geralmente não tem. A gente vai conversar agora, quarta-feira, a gente vai apresentar esses números e tudo mais, mas é o que a lei diz. A administração, se ela quiser, ela dá, porque esse ano sobrando dinheiro demais. Porque se o ano passado pagou 40 milhões, os 70% pagou toda a remuneração da educação e ainda sobrou um dinheirinho, ó. E esse ano que é 49 milhões, esse ano é que vai sobrar. Você entendeu? Esse ano é que vai sobrar dinheiro, porque entrou mais dinheiro. Aí pode ratear? Pode. Tem dinheiro disponível. Infelizmente, se ele não quiser, ele não dá, porque a lei não obriga. A lei já esculhamba o negócio. Tá? Mas é isso. Então, boa tarde, estamos à luta. Qualquer coisa, liga para o sindicato, 9657-1559. Estamos lá. Pode ir presencialmente ou entrar em contato, mandar uma mensagem. Estamos à luta. Um abraço, até o próximo encontro.